Olá, para você que está assistindo esse vídeo, sou a Ana Rodrigues, astróloga. Nós vamos fazer aqui a nossa avaliação semanal para o céu de uma forma bem simples mesmo, porque estamos falando de característica global e de uma forma bem ampla, né? Em nível pessoal, você tem que levar em consideração muitos fatores individuais, tá bom? Eu costumo fazer uma análise de forma que vocês possam aproveitar o clima do dia para organizar as atividades de vocês. E nós vamos entender como acontece essa semana do dia 7 ao dia 13. A gente tem uma lua nova no dia 13. Já adianto que ela não está assim com um quadro astrológico tão legal. E também é uma semana bem parada em termos de movimento no céu, dias com a lua fora de curso, dias com um único movimento no céu. Vamos entender como tudo isso vai acontecer. Então, vamos olhar aqui no dia a dia. O dia 7, ele não vai mudar muito um clima da semana passada, né, do domingo passado, porque o único movimento do dia é um sextil entre a Lua e Vênus. Então ele continua com uma característica calma, porque tanto Capricórnio como Peixe são signos frios e a frieza, ela proporciona mais introspecção, diminui o ritmo, ela é mais analítica, podemos dizer. Essa posição da Lua em Capricórnio, que já é debilitada, ela está no ponto do exílio, não é tão favorável sozinha para os temas envolvendo os processos criativos, os assuntos envolvendo mais a questão sentimental. Mas no momento em que a Lua chega ao aspecto com Vênus, cria um pouco mais de facilidade para lidar com os temas envolvendo os assuntos subjetivos. Nesse momento, então, do sexto, a gente tem um pouquinho mais de facilidade para lidar com os assuntos sentimentais, emocionais, para lidar com os temas envolvendo os assuntos monetários e organização financeira também, para lidar com os assuntos que envolvam processos criativos. É um domingo tranquilo. Agora, o dia 8, ele continua com essa tendência porque a Lua vai se aproximar agora e chegar ao momento do aspecto com o Sol, que vai acontecer às 7h15 da manhã. E é só esse movimento que nós vamos ter na segunda-feira. E embora o Sol não tenha uma característica tão criativa, ele é o astro mais relacionado à honra, à glórias, ao sucesso, bem voltado para esse tema aqui da realização. Então, esse sextil, mesmo que a natureza do sextil seja muito leve, ele favorece lidar com os assuntos no sentido de colocar a mão na massa, podemos dizer. Ele não é rápido, ele não tem uma potência em termos de produtividade. Os signos frios não são tão ágeis, são mais analíticos mesmo, como eu disse para vocês, mas se a gente estiver avaliando em termos de potencial criativo para a possibilidade de realização concreta, existe campo. Então, dia 8, ele vem numa tendência previsível, né? Não é um clima agitado, ele está bem de acordo com o que a gente espera. Só que quando chegarmos aqui no dia 9, o quadro muda bastante, porque a Lua vai chegar em Aquário, 4h41 na madrugada. A Lua em Aquário, apesar de Aquário ser um signo fixo, é um signo de natureza quente, né? Ele é sanguíneo e isso vai dinamizando o ritmo. Ele cria um pouco mais de empolgação com as coisas, né? O calor ele representa a extroversão. E aqui a gente começa a perceber, então, esse movimento, que se torna bem mais agitadinho aqui às 10h42, quando a Lua chegar ao trígono a Marte. Bom, Marte está aqui no signo de Gêmeos, ele ingressou em Gêmeos na semana anterior, e a posição de Marte em Gêmeos, em termos de velocidade e de ação e de atitude, ela é muito agitada, ela pipoca demais, né? Porque é um signo mutável, Gêmeos, ele não dá uma linearidade, uma permanência, mas Marte é um planeta que representa a capacidade da ação, a iniciativa mesmo, os acontecimentos, a agressividade e tudo mais. Então a gente começa a ter um clima mais agitadinho aqui, porque é uma característica de trígono de ar, né? Um trígono de ar, ele sempre empolga, ele sempre dinamiza os assuntos, ele cria um clima de movimento, principalmente em termos de comunicação, nós podemos dizer, e do trâmite das coisas também, de forma geral. Mas como a natureza do trígono é harmoniosa, e, bom, a Lua aqui não tem dignidade nenhuma, mas também Marte não tem, então é um trígono entre dois astros que estão peregrinos, nós podemos ter esse clima de surpresas num sentido contrário, da imprevisibilidade. Então eu penso que
Se nós formos buscar um momento para realizar alguma coisa, esse momento das 10h42, ele pode ser interessante se você precisar diversificar alguma coisa, abrir os horizontes, buscar alternativas, aplicar tentativas, por exemplo. Vou tentar aqui para ver o que dá, por exemplo. Porque ele é bem informal, podemos dizer, e diverso, ele abre as possibilidades, mistura de tudo um pouco, né? Como eu disse para vocês na semana passada, eu vejo muito essa característica de Gêmeos como o que mais mistura tudo. Então, nesse aspecto de Lua com Marte, nós temos um momento da mistura, né? Da confusão num sentido ruim, mas de uma mistura positiva num sentido bom. Conscientemente, então, você faz a escolha aí, né? Quando for ali no final do dia, 21h45, a Lua chega a uma conjunção a Saturno. Então, já não tem mais esse clima tão surpreendente, tão imprevisível. Saturno já é bem mais centrado, uma característica linear. E esse momento ele é muito mental, intelectual e rígido também. Essa facilidade da característica mutável, do modo mutável, já não vai mais existir, né? Quer dizer, o aspecto entre Lua e Marte já se dissolveu bem quando ela chegar à conjunção com Saturno. E é um momento, então, que precisamos ter atenção com o que iniciamos. E seja um assunto mais simples como mais complexo, se tiver que escolher um momento, não escolha esse, então, porque uma tendência de Saturno, ela é um pouco mais dura num signo fixo, mesmo que esteja no seu próprio domicílio, a menos que você precise solidificar as coisas, manter palavra, manter interesses, por exemplo, pode ser legal. Agora, se a ideia for oposta, precisa conciliar, precisa trocar, precisa chegar ao meio termo, eu não vejo como uma característica tão boa, tá? O dia 10, ele vem também com um clima de expectativas, porque às 14h57 a Lua chega ao mesmo grau em que está Júpiter. Geralmente, o encontro de Lua com Júpiter ele é bastante indicativo de quadro de mudanças. Mas nós estamos falando de Aquário, que é um signo fixo, que não tem muito esse tema da mudança. Os signos fixos representam a manutenção das coisas, a fixação. E por isso, podemos ter as mudanças ou expectativa em torno de mudanças, eu penso. Às vezes o clima vai mais em torno daquela expectativa de que algo aconteça do que realmente acontecer. Essa é uma das probabilidades. Continuamos com uma característica mental, mas Júpiter é um planeta muito vinculado à ideia do otimismo, né? Da esperança, das coisas boas da vida, e nesse grau aqui no signo de Aquário, considerando os termos egípcios, ele está bem, ele é ainda um regente da triplicidade do ar, de acordo com Doroteus de Sidon. Existem outras maneiras de se atribuir regência para as triplicidades. No ar, a gente tem Saturno, Mercúrio e Júpiter, e ele ainda está no próprio termo egípcio. Isso vai ajudando um tanto o potencial de Júpiter, de forma que quando a Lua chegar no mesmo grau, a gente pode ter alguma coisa surgindo aí, melhorando um quadro. E esses últimos dias, o quadro geral, pelo menos aqui no Brasil, em torno de notícias, de clima mesmo, ele vem um tanto pesado, né? Então, pode ser um momento, até poderíamos dizer, positivo da semana. E também só isso no dia 10, lembra? Eu disse para vocês, está bem paradinha aqui a semana. O dia 11 continua atribulado igual a quinta-feira da semana passada, porque à 00h32 a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Mercúrio, e esse ponto ele é muito intelectual mesmo, penso, não tem uma característica muito veloz, signo fixo tira muito, mas pelo menos o momento de Lua com Mercúrio, ele pode ser relacionado aí com os assuntos maiores do mundo. Eu diria assim, num sentido das ideias que estão circulando, aí a gente pode ter ainda uma característica um tanto de novidade. E depois o que acontece? A Lua vai ingressar no signo de Peixes, e o signo de Peixes para a Lua é muito emocional, muito instável, né? Oscilante, emocionalmente dizendo, não é uma característica tão assim, alegre, né? Não é uma característica tão expansiva. Peixes não tem nem de longe essa tendência à expansão, mas ao contrário, ele fecha o campo numa tendência, num humor oscilante por característica mutável de Peixes e muito profunda no sentido emocional por causa da natureza úmida e fria, fleumático, né? E por isso a gente começa a ter o dia 11 aqui
muito atribulado ainda. O pior ainda é que às 8 da noite, 8h16, a Lua vai aplicar o aspecto desafiador a Marte, ou seja, quando ela ingressa aqui no signo de Peixes, ela já vai entrar no orbe de quadratura a Marte, que está em Gêmeos. Essa quadratura, ela não é legal, porque, bom, quadratura de Lua com Marte nunca é legal. Aliás, quadratura nunca é tão legal. Se tivesse uma recepção mútua potente aqui, poderia amenizar um pouco. Veja esse momento como um cego em tiroteio, como se diz, atirando para todo lado. E ele motiva a ação em torno de emoções, de clima do dia, de uma forma muito dispersa. Por isso, para realizar atividades que precisam de concentração dia 11, esqueçam mesmo, não é nem um pouco legal, ele é muito disperso, ele é muito oscilante emocionalmente, em termos de notícias, de clima do dia também. Vocês vão percebendo que o humor ele vai mudando muito, muito propenso às coisas mudarem rapidamente, não só rapidamente, mas elas mexem muito com as sensações internas, é um dia atribulado mesmo. Dizendo aqui emocionalmente é um dia ruim, eu diria, com um pico às 20h16 no pior momento do dia. Então, esqueçam aqui o dia 11 para a realização de atividades que precisam fluir de uma forma boa. Mesmo se você tiver que entrar numa competição com alguém, num embate direto com alguém, não é bom começar um embate com uma Lua em quadratura a Marte, né? Pode brigar muito e, enfim... dispersa mesmo, não leva muito à conclusão dos objetivos estabelecidos. Ele dissolve completamente, né? Então esqueçam esse dia aqui, ele está bem ruim. Agora, o dia 12, ele vem vazio, não temos nenhum aspecto no céu, nem da Lua e nem dos planetas, mas temos um potencial pisciano muito forte, um potencial aquariano. E que tanto Aquário como Peixes são úmidos, não é? São signos que têm uma natureza úmida, a umidade do ar e a umidade da água aqui. E por isso a permeabilidade aos assuntos que a gente tem no entorno, sejam ele em nível mundano, seja ele em nível pessoal, eles nos afetam muito fortemente. Eu penso num dia realmente assim instável, podemos dizer, e assim sensível, as coisas nos atingem muito facilmente. Bom, vocês já sabem que um dia vazio sem aspecto não é um dia muito adequado para início de atividades, mas também fiquem atentos ao humor de vocês, à forma como vocês vão levando o dia e atentos ao que vai se desenrolando no mundo, porque essa tônica muito úmida aqui, no meu ponto de vista, ela não facilita cumprir objetivos, ter assuntos levados de forma linear, de forma reta, do tipo, vamos fazer isso e vamos fazer. Ao contrário, fala, vamos fazer isso e depois não fazemos, muda tudo, parece muito relacionado ao não cumprimento das coisas, parece muito vinculado assim, a gente não conseguir manter os nossos interesses. Por isso que esse dia 12, ele também, não é só por estar vazio, mas por essa umidade muito elevada, não é adequado. E aí o dia 13 é o dia da lua nova. Então eu já levantei, coloquei o gráfico aqui do momento da lua nova, vai acontecer aqui às 7h21. Vamos abrir aqui os 3 movimentos do dia. Antes da lua nova, às 2h29, a lua vai chegar a uma conjunção com Vênus aqui em 19 graus de peixes. Bom, Vênus está exaltada, a lua também tem certo poder aqui na triplicidade da água. Esse momento é super emocional, romantizado, místico, totalmente inspirado. Se você lida com as atividades que precisa de inspiração, um olhar subjetivo e bastante abstrato, e tiver acordado aí às 2h29, pode ser um momento interessante, porque realmente é um momento assim muito voltado para as coisas fora do habitual, não só no sentido de surpresa, mas ele é bem desvinculado da realidade. Pode não ser no sentido da fuga, só do lado ruim. Se você, por exemplo, precisa de um momento criativo, certamente esse é super, super criativo. Muito fértil mesmo para as ideias. Pode ser muito bom também para se levar a assuntos envolvendo a parte monetária, atender desejos românticos também, né? É um pontinho aqui bem inspirado do dia 13. Mas só, né, pessoal? Por quê? 7h21, quando a Lua chegar ao mesmo grau que o Sol, eles vão se encontrar aqui na casa 12. Esse é o gráfico do momento exato da conjunção Sol e Lua para o horário de Brasília.
para a cidade de Brasília também. E não é tão legal, pessoal, porque a casa 12 é uma casa que envolve todo tipo de tema desagradável. Primeiro, porque é uma casa que envolve sofrimentos, lágrimas, aflições, né? É uma casa muito pesada, não só relacionada a confinamento, mas hospitais também ela é vinculada, e não só as pessoas que estão ocultas. Por isso eu penso assim, que primeiro, né, esse momento pisciano pode ser muito inspirado por uma casa 12, mas ele é totalmente fora da caixinha. Se a ideia é tomar atitude concreta para cumprir com objetivos, para resolver a situação, essa característica não ajuda nem um pouco mesmo. Ela só seria muito benéfica, só pode ser muito benéfica, eu penso, se a ideia for para o mundo da fantasia, para o mundo da ficção. Pode ser bom, por exemplo, para exatamente essa situação, esse momento que envolvam características nesse sentido. Mas se a gente estiver avaliando o clima de país, não é nem um pouco tão legal, né? Ainda mais nesse momento em que a conjunção acontece ainda no orbe de quadratura com os nodos, e a casa 1, que representa o povo, tem até o lote da fortuna aqui em conjunção com o ascendente, né? Que seria interessante, mas tem Marte em Gêmeos como dispositor aqui do lote da fortuna e o regente do ascendente. E Marte em Gêmeos é o que eu disse para vocês, ele é muito disperso, é uma característica realmente bastante dispersa. E eu penso que a gente fica muito perdido mesmo, né? O clima dos 15 dias seguintes, aí depois da fase nova, é exatamente esse de não saber muito como as coisas vão se desenrolar, de todo mundo estar num clima muito de expectativa, às vezes as esperanças se ampliam e a gente acha que as coisas vão acontecer, em outros momentos a gente fica com aquele quadro de, e então, o que vem depois, né? Esse potencial pisciano na casa 12 não é tão legal. Num sentido bem abstrato, muito subjetivo, a gente poderia dizer mesmo que essa é uma tendência da fuga, né? Do isolamento. Casa 12 é uma casa de isolamento. E não estou falando de lockdown, não estou nem avaliando questão de pandemia, aqui eu estou falando do sentido geral do povo mesmo, inclusive porque a Lua tem uma marca sobre o tema do povo. E, bom, a casa 10 envolve quem está ali no poder, em qualquer instância. Se estivéssemos calculando para um estado, seria o governador, mas estamos falando de Brasília, então envolve o nosso presidente, que é regido por Saturno. Saturno está aqui no seu domicílio diurno na casa 9, e Marte se aproximando de um trígono a Saturno. Há iniciativas, eu penso, não fica totalmente parado, porque essa posição do Marte se aproximando do trígono, ele leva ao movimento. Mas o que eu vejo como mais preocupante é a alunação acontecer na casa 12, porque para mim ela só é interessante, só tem um lado positivo para o mundo da ficção, para o mundo da fantasia, para as coisas que fogem à realidade mesmo. Fora disso, para o mundo real, casa 12 não tem muito esse potencial, né? Como a última casa da carta, eu não vejo muito como essa possibilidade. Até porque ela é uma casa bem vinculada à improdutividade, né? Ela não é produtiva. E, enfim, vamos ver o que se desenrola aí nos próximos dias. Depois que a Lua chegar à conjunção com o Sol às 7h21, ela não forma novos aspectos, então ela vai ficar fora de curso. E às 20h44 ela ingressa no signo de Áries. Dinamiza o ritmo, cria uma iniciativa, ele gera um clima mais para a iniciativa, mais empolgação, mais movimento, mais agitação também. Não é uma agitação de dispersão, mas deixa tudo mais com um clima vivo mesmo, né? Áries tem uma relação muito forte com a vivacidade, certo? Então, teremos aí uma alunação muito inspirada, muito emocional, muito sensível mesmo, mas não muito produtiva, penso. 15 dias aí um tanto na dúvida, podemos dizer. A gente fica muito na expectativa, na dúvida de será que é ou não é, né? Acontece no momento em que Vênus está combusta, se aproximando do Sol, a Lua acabou de passar por Vênus, enfim, vamos ver o que se desenrola. Bom, pessoal, é isso então que temos para esta semana peculiar. Na semana que vem eu volto aqui para mais uma reflexão. Um abraço para vocês, até mais.